Então, nós temos aqui alguns macro-objetivos e me causou assim, dúvida em relação àquele macro-objetivo de alcançar os 100 bilhões de dólares de exportação no Brasil, né, no PPA, isso estava escrito, até 2022, né? E aí eu fui procurar na internet, está aqui o site, né? Esse site chama ecodebate.com.br, você pode baixar na seu computador. Eu achei esse gráfico um pouco mais didático em relação aos outros que eu vi, só que ele tem ali uma comparação com o Vietnã, não é o caso, que só interessa para nós a curva das exportações ao longo em bilhões, né? Aqui está em milhões de dólares, então se a gente tem aqui, era 100 bilhões, estaria aqui, né? Então, o Brasil alcançou os 100 bilhões de dólares só em 2004, né? 2004. E aí depois em diante teve um aumento significativo, aqui a gente a partir de 2013, né? 13 parece que deu uma queda, tal, aqui aqui esse fundo aqui está 2016, né? Depois deu uma aumentada, 2018, né? Nós estamos aí perto de 250 bilhões e agora 2020 deu uma queda. É o dado mais recente que eu tenho, né? Nós estamos em 2021, em breve vai ter uma informação nova relacionada, né? Então vamos continuar, mas isso era mais para você tirar uma dúvida, afinal alcançamos aquele objetivo de 100 milhões, não alcançamos em 2002, que era o objetivo, né? Ele botou em 2002, alcançamos em 2004, né? E atualmente estamos com um nível bem mais alto em relação a esses anos precedentes. Também teve no Plano Plurianual do Governo FHC de 2000 a 2003, Avança Brasil, as agendas. Então nós temos ali a Agenda dos Eixos Nacional de Integração e Desenvolvimento, Agenda de Gestão do Estado, Agenda Ambiental, Agenda de Empregos e Oportunidade de Renda, Agenda de Informações e Conhecimento. E teve como programas são meios e instrumentos de ações para o cumprimento das funções do governo. Nós vamos estudar a classificação programática, vai ter um tópico específico, aí falaremos sobre isso, né? E os programas enumerados no PPA do Fernando Henrique Cardoso foram em número 365, se articulavam com os orçamentos anuais. Vamos pensar, o professor lembra ainda, vejam, você talvez conheça esse nome, Programa de Saúde da Família. Era um programa que é dessa época aqui, né? Programa de Saúde da Família. Depois ele foi transformado em Estratégia de Saúde da Família. Tinha um outro Programa Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Também estava associado a esse Programa de Saúde da Família, na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Depois eu acho que o Agente Comunitário de Saúde foi integrado ao Programa de Saúde da Família e virou a estratégia um pouco maior. E aí teve vários outros programas que aí também eu não me lembro de todos, mas tinham 365. Então eu dei só um exemplo nessa área, na área de saúde, que foi um assunto que a gente trabalhou no Tribunal de Contas, a gente fez uma auditoria nesse assunto, então por isso que algumas coisas a gente lembra, né? Bom, então nós definimos PPA, vejam que não tem muita regra, são poucas regras, macro-objetivos, o prazo 31 de agosto, tem que ser sancionado até o final do ano, começa a valer no segundo ano de mandato e perpassa até o primeiro ano de mandato da gestão seguinte, e assim por diante. Tá. Vamos agora falar sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atenção agora que essa norma ela já tem muito mais conteúdo. Então, é uma lei onde são estabelecidas as metas e as prioridades e as orientações para a proposta orçamentária. Então, a LDO, ela diz assim, olha, LOA, você tem que se orientar para isso aqui. É claro, é o mesmo governo que diz, né? Por que isso? Porque não dá para alcançar todos os macro-objetivos de um plano plurianual que se refere a 4 exercícios num único exercício. Então a LOA vai escolher daqueles programas, daquelas coisas todas, quais são as prioridades deste ano, do ano que ela vai se referir, né? Na Constituição de 88, artigo 165, diz o seguinte, a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração, como eu acabei de ler, né? O exercício subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária. Então, se o ente quiser fazer
alterações na legislação tributária tem que abordar na Lei de Diretriz Orçamentária. Depois veio a lei LRF e cristalizou essa necessidade de informação e exigiu que na LDO fosse verificados os impactos no orçamento de renúncias fiscais, benefícios fiscais que produzem renúncias fiscais. Já chegaremos ali. A LDO também estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O Badesc é uma agência financeira de fomento. Ele era banco no passado e virou agência financeira de fomento. E no Brasil tem vários aí, tem que ser estabelecido na LDO. A LDO tem que ser encaminhada até o 15 de abril e sancionada até 30 de junho. Claro, porque a lei orçamentária ela já tem que estar pronta quando for ser desenvolvida, votada a lei do orçamento. Então, olha só, quando um gestor assume primeiro ano de mandato, a primeira lei de planejamento público fiscal que ele tem que se preocupar nessa área orçamentária é a LDO. Porque o PPA ele vai mandar para Poder Legislativo só 31 de agosto, mas já 15 de abril ele tem que mandar a LDO. E tem que ser votado até o meio do ano, até 30 de junho. Vejam só que interessante. Então, a primeira preocupação dele é essa LDO, né? Mas é engraçado também, essa primeira LDO, que vai orientar a lei do ano que vem, ela já tem que ter um paradigma de um plano plurianual para o ano que vem, que vai ser ainda aprovado, né? Há um paradoxo ali, uma dificuldade gerencial ali, né? É claro que o governo entra já com um plano de governo. Quando falarmos de processo orçamentário, nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de governo. E aí o governo já entra, já sabe quais são as principais prioridades dele, né? Embora o PPA em tese não esteja formulado, finalizado, votado, nada, mas a equipe que vai assumir já tem que ter esse planejamento mais ou menos encaminhado, né, anotado e tal. Então, por isso dá para fazer essa LDO do primeiro exercício, que é a orientação para o próximo PPA, com alguma similaridade, conexão com o PPA que será ainda encaminhado e votado depois. Pela Constituição, a LDO também deve disciplinar parâmetros para iniciativa de lei de fixação da remuneração no âmbito do Poder Legislativo. Então, a remuneração dos deputados, então, tem que, se for ter alteração, tem que estar previsto na LDO. Também tem que tratar de limites para a elaboração das propostas orçamentárias do Poder Judiciário e do Ministério Público. Vejam aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina, para dar um exemplo dessa situação. A LDO vai definir, é ela que vai definir qual é a cota de participação dos poderes, né? Aqui em Santa Catarina, particularmente, nós temos a cota do Poder Judiciário, a cota do Ministério Público, a cota do Poder Legislativo, a cota do Tribunal de Contas e a cota da UDESC. A cota a gente chama de duodécimo, 1/12 da receita. Então isso é um jeito de administrar o Estado optou assim. Então na LDO tem um percentual de um parâmetro que chama receita líquida disponível, que é um conceito que existe aqui em Santa Catarina. Você vai estudar, a gente vai falar sobre receita corrente líquida. Mas essa receita corrente líquida é uma definição nacional. A receita líquida disponível não, é uma outra definição, né? Receita líquida disponível, né? É o que sobra disponível. Aí uma cota vai para cada um dos poderes. Tem que estar definido na LDO. E no caso da União também, só que daí a forma que eles calculam é diferente. No caso de outros estados, no caso do município, o município não tem Tribunal de Contas, não tem Ministério Público, mas tem Poder Legislativo, não tem Poder Judiciário também o município, mas tem Poder Legislativo, e na LDO do município então tem que estar definido a cota, os limites, né, da proposta orçamentária do Poder Legislativo tem que estar lá na LDO.
E o que mais? A autorização para concessão de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos, emprego, função, estrutura de carreira, bem como admissão ou contratação de pessoal. Então, antes de estar definido lá na lei orçamentária que vai ter um gasto adicional, porque o município pretende alterar carreiras, ampliar carreiras, essa ideia, essa proposta de alterar a carreira, ampliar a carreira, tem que estar na LDO antes. LDO. Tínhamos na 4.320? Não tínhamos. Surgiu também na Constituição de 1988. Só que aqui, diferente do PPA, houve um fortalecimento com a chegada da LRF. E daí uma série de indicações, de obrigações da LRF em relação a cada LDO que for aprovada. Então, as novas disposições: equilíbrio entre receitas e despesas. A LRF dizendo que a LDO deve dispor sobre metas e riscos fiscais. A gente até vai comentar mais. Metas de quê, professor? Metas de receita, metas bimestrais de arrecadação, metas de despesa, metas bimestrais de despesa, metas de resultado, aí mais importante ainda, dos resultados que nasceram com a LRF. Quem teve aula de finanças públicas já estudou isso comigo, mas aqui a gente vai falar um pouquinho lá adiante. Resultado primário e resultado nominal, né? Agora a gente não dá para explicar isso, não dá tempo, né? Metas de resultado. E riscos fiscais de respeito, que é o risco de não alcançar as metas todas. Quais são os riscos associados? Falaremos um pouco adiante. Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. Tem que estar na LDO, lá num anexo específico de metas. Critérios e forma de limitação de empenho em caso de descumprimento das metas de resultado. Você já deve ter uma noção que a despesa no setor público, ela começa com a fixação no orçamento, e a segunda etapa é o empenhamento da despesa. O empenhamento é a reserva de uma parte do orçamento para ser gasta. Inclusive a 4.320 diz que quando você empenha a despesa, ali você reconhece a despesa. Empenhou, reconheceu a despesa. Então, o que está escrito aí? Está dizendo assim, em determinadas situações, o gestor é obrigado a limitar o empenhamento de despesa. Que situações? Quando as metas não são alcançadas. Sobretudo isso, tá? Quando as metas não são alcançadas. Então, você tem que limitar. Então, tem que dizer na LDO quais são esses critérios e a forma de limitação de empenho no caso de descumprimento das metas de resultado primário e nominal. Próximo. Normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Tem que dispor na LDO. Condições e exigências para subvenções. Subvenções são recursos que o governo passa para entidades sem fins lucrativos para desenvolver determinados assuntos de interesse público e que entidades privadas sem fins lucrativos fazem, né, em complementariedade do setor público, né? Por exemplo, a PAI é um exemplo, né? Recebe subvenção do governo, subvenção social, para desenvolver aquele serviço que eles fazem, acolhimento, né? Um serviço bem especializado. Então, a subvenção acontece nesses casos e em outras também, né? Existem subvenções econômicas também. O que mais que deve dispor a LDO? Forma de utilização da reserva de contingência. Falaremos daqui a pouco a reserva de contingência, o que é, né? É para contingências, né, por enquanto. Dificuldades, coisas que podem acontecer e que afetam os resultados, as receitas, as despesas, os resultados. Concessão ou ampliação de benefício tributário que produza renúncia fiscal. Só um comentário. Benefício tributário pode ter muitos. Por exemplo, uma fábrica tem duas filiais numa mesma cidade ou em cidades vizinhas e quer transitar mercadorias semi-prontas, semi-elaboradas ou produtos de uma para outra. Pode haver um benefício tributário que dispense a elaboração de uma nota fiscal de transporte por uma questão operacional. Isso em si não gera renúncia fiscal,
mas é um benefício tributário. Outras situações, o crédito presumido, por exemplo. Existe um crédito real e um crédito presumido. Nem sempre o crédito presumido produz uma renúncia fiscal. Teria que verificar se na prática esse crédito presumido é maior ou menor do que o crédito real, né? Então é isso, é só essa diferença. Nem todo benefício tributário produz uma renúncia fiscal, uma redução da receita tributária, tá? Continuamos no próximo vídeo.